Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que você esteja nos ouvindo. Esse é o Dosecast, o podcast de cardiologia da 12x8. Eu sou o Vitor Benfica, estou aqui com meu amigão William Batar. Fala, Vitão. Nossa, quanta honra em estar aqui com você. A gente que está presente fora das câmeras muito mais junto, mas agora, mais uma vez, fazer um tempinho até, né, que a gente não gravava. Eu tava com saudade de você. Choque cardiogênico com o professor Sandrigo, acho que foi a última vez que a gente gravou, mas o foco hoje, Vitão... Um tempinho foi esculacho, né? Foi agora, meu querido. Faz 3 semanas, 4 semanas, pô, já faz um tempo, é que eu te amo, cara. A gente precisa estar mais tempo junto, morre de cara. saudade mesmo. E outra, aqui eu deixo uma reclamação pro Prata, que organiza, né, os convidados. E muito triste que faz tempo que eu não gravo com o Rafael Rossi. Então, Prata, por favor, agora em última mão, tô falando pra você, porque por você favor, e o Rossi junto, cara. Com o Rossi, você cara. e o Rossi junto ia ser só epidemiologia do início ao fim. Você tem um ponto, cara. A gente briga, né, pra quem vai falar. Mas então, hoje o foco não é esse. O foco vai ser a nossa mais nova colaboradora e membro da 12x8, Fernanda Justo. É um prazer enorme ter a Fê aqui comigo. Fê que foi minha R-, ela fez medicina na Faculdade de Medicina da USP, tá? Fez residência de clínica no HCFM USP, cardio no INCOR e hoje faz cardiologia do exercício e reabilitação no Hospital Israelita Albert Einstein. Seja muito bem-vinda, Fê. Muito obrigada. Obrigada, Vitor. Obrigada, Batá. Vocês sabem que eu sou fãzaça da 12x8. O Will, inclusive, no meu ano de preceptoria, recebia muito feedback e muita sugestão com muita frequência. E chegava até a nós também. Com certeza. Eu mandava senha, passava tudo. Eu falei, aí, Vitão, tá vendo? Ó, o pessoal, a preceptora falando isso. Aí, não, vamos fazer isso então. Eu era uma ouvinte assídua e crítica, então eu tô muito lisonjeada e... feliz de estar aqui com vocês. Seja Obrigada muito mesmo. bem-vinda, Fê. É um prazer enorme pra gente. E, Vitão, sem mais delongas, o que a gente vai falar hoje, Pera cara? aí, cara, deixa eu falar com ela também, cara. Ô, desculpa, cara, foi mal. Sem mais Deixa eu ser delongas. amiga de todo mundo, eu tô chegando agora. Fê, seria muito bem-vinda, é uma satisfação enorme ter você com o nosso time agora, de fato, oficialmente, né? Vocês vão ver muito a carinha da Fê aqui com a gente. Tu é íntimo já. Que é Fê, muito melhor né, que a cara? nossa, né, cara? Eles estão assim, graças a Deus, cara, chega desses homens chatos. A Maju tá muito distante em Aracaju, fazendo pouco podcast. Tá todo mundo sentindo falta de uma mulher aqui na 12x8. E já tem aqui a Fê e a Raquel Rios também, que tá com a gente agora no nosso time de membros da 12x8. Então, Isso aí. muito obrigado. Obrigada. Nós também somos fãs da 12x8. Quem trabalha aqui dentro é fã e eu consumo os nossos produtos. Todo mundo consome nossos produtos. E para mim, é uma satisfação enorme ter você aqui com a gente, de coração. A gente já vem conversando há um tempo até chegar aqui. E o primeiro episódio seu acaba sendo o primeiro episódio também como membro. Então, seria muito bem-vindo. Mas, para isso, vamos agora, de fato, começar o nosso episódio. Vamos falar, já que aproveitando aqui com a nossa presença do Batá e da Fê, sobre febre reumática e a valvopatia reumática como destaque e foco principal desse episódio. Vamos falar hoje de coração, né? Que é o que a gente gosta, né? Perfeito. Mas claro que a gente vai ter que dar um briefingzinho inicial de febre reumática e primeiro nada mais justo que começar com a definição de febre reumática para entender que o protagonista aqui é uma bactéria. É raro a gente ter um protagonista como bactéria na cardiologia, né? Tirando endocardite, acho que é a única situação, basicamente. É raro, é mais. Exato, aqui também é uma bactéria, que é o Streptococcus do grupo A, de Lansfield, né? Eu ia falar até Sydenham, porque eu estou confundindo tudo aqui já. De Lansfield. E é claro que tudo começa com uma faringoamidalite, porque a gente sabe que é muito comum, inclusive nos pronto-socorros, 90% das faringoamidalites de pronto-socorro são virais, e por isso que a gente tem que ficar ligado quando vem essa hipótese aqui, né? Que sugira, de fato, alguma questão relacionada a crianças ou jovens com a faringoamidalite pelo Streptococcus do grupo A de Lansfield. Agora, tem uma certa diferença, não tem, Fê, em relação ao conceito de febre reumática, né, e doença reumática valvar, né? Traz para a gente um pouquinho essa diferença, os conceitos delas, por favor. Bom, Vitor, então, apesar da bactéria ser uma protagonista aqui, ela, na verdade, é uma desencadeadora de um processo autoimune, né? Então, não é um ataque da bactéria, como é na endocardite em si, ela é uma ativação de um sistema de autoimunidade por mimetismo de proteína de superfície da bactéria. Então, a evolução natural da febre reumática passa por uma infecção, uma faringoamidalite,
cerca de 2 a 3 semanas depois. Então, é algo um pouco mais tardio. Desenvolve-se o primeiro surto de febre reumática ou a recorrência do surto de febre reumática. E aí, mais tardiamente, todo mundo que fez ou vai fazer residência de cardio vai passar por ambulatórios abarrotados de valvopatia reumática. Aí sim, a gente está lidando com a doença valvar reumática, que é uma doença debilitante, sequelar do surto inicial e que acontece 10, 20 anos depois do primeiro surto. Isso é muito importante você falar, Fê, porque aqui a gente percebe uma coisa que não é comum na cardiologia. Então, quando a gente vai falar de coronária, a gente está falando de pacientes de 50, 60, 70 anos. Né? Quando a gente vai falar de uma estenose aórtica degenerativa, calcífica, a gente está falando de pacientes mais velhos também. Né? Então, aqui a gente tem uma doença que acomete pacientes muito jovens. Né? A gente começa a faringoamidalite bacteriana 5, 15 anos. Tem os critérios de Centor que ajudam a diferenciar a faringoamidalite viral bacteriana. Aí você foi longe, hein? Nossa, você gostou de quem já deu muito plantão de PS. Muito, cara. Que é isso. Depois eu vou falar streptoteste, não sei o quê. Enfim, então a gente está falando aqui de uma qualidade de vida perdida muito jovem, né? Quantas vezes a gente já não viu paciente no ambulatório da válvula de 35, 40 anos que tem 3 cirurgias cardíacas para troca valvar? E a gente gosta de estudar diferenciação de revasc e angioplastia quando eu vou fazer isso, mas, cara, a gente tem que prestar atenção nesses pacientes de febre reumática. Por quê? Porque o tempo de vida perdido, né? A qualidade de vida que a gente perde nesses pacientes é muito importante. Sim. A gente tem paciente com 25, 30 anos operando o coração. Né? Então, assim, a gente tem que falar disso e é uma crítica aqui que a gente faz a todas as sociedades porque é uma doença que está mais prevalente em países subdesenvolvidos, né? Em países pobres em recursos. Tá? A nossa diretriz brasileira, a última, de febre reumática especificamente, é muito antiga, se não me engano, 2014. A gente fala algumas nuances de valvopatias na atualização de 2020, mas a gente não mudou nada, a gente não vai atrás, a gente não estuda e a gente sabe que a gente tem de 40 a 50 milhões de pessoas acometidas por doença valvar reumática no mundo todo. Né? Então, isso é uma prevalência muito importante. A gente sabe também que países endêmicos para febre reumática, 15% das causas de insuficiência cardíaca são secundárias da doença valvar reumática. Né? E a gente tem essa diferença muito gritante, para você ter uma noção. A gente tem 600, 700 casos a cada 100 mil habitantes nos países endêmicos, enquanto que na América do Norte e na Europa Ocidental a gente tem menos de 25 casos a 100 mil habitantes. Enquanto a gente tem 7 a 10 a cada 100 mil aqui no Brasil, 0,2 a 0,4 a cada mil, 0,2 a 0,4 mil nos Estados Unidos. E esses pacientes que têm mais prevalência nos Estados Unidos são justamente os pacientes que vieram, né, de países subdesenvolvidos e migraram para lá. Tá? Então, isso é muito importante a gente falar. E Will, só para dar um dado, porque isso me chocou muito, assim, quando a gente pensa em aterosclerose ou amiloidose, que a gente estava falando agora há pouco, a gente está pensando numa população mais velha e pensando muito em mortalidade por essas doenças. A febre reumática, além de acometer uma população muito jovem, ela traz uma carga para a sociedade gigantesca. Então, a gente está falando de 55 mil anos de vida perdidos. Se a gente soma as pessoas que são debilitadas, não estou falando perdidos de morte apenas, mas de incapacidade. Isso dá, por indivíduo acometido, mais ou menos 26 anos. Então, pensa numa pessoa jovem que vai passar 26 anos a menos contribuindo para a sociedade e para si mesma. Assim, a gente, é um peso para si, para o indivíduo e para a sociedade, que de alguma forma precisa arcar com o tratamento, o custo desse indivíduo que é doente desde muito cedo. Exatamente. Né? É prevenível. Isso é que a gente vai falar mais para frente, sem querer Isso é o mais adiantar. Importante, né? Então, assim, tem prevenção tanto primária quanto secundária. Mas como é uma doença negligenciada, isso a gente pode falar, assim como a gente falou no podcast Chagas, o Brasil, como, assim, a gente tem muitas cabeças pensantes excelentes, a gente tem que estudar febre reumática também. Tudo bem, a gente vem diminuindo de prevalência, entre aspas, a gente diminui mais mortalidade do que prevalência. A gente tem procedimento invasivo importante, a gente sabe como prevenir, mas calma, a gente tem que pegar os pacientes desde da faringoamidalite streptocócica para esses pacientes suscetíveis não evoluírem com doença valvar reumática. Sim, né? E muitas vezes, por mais que você não saiba como conduzir perfeitamente do início ao fim, se você já souber como diagnosticar e entender a fisiopatologia da doença, entender qual que é a sua preocupação que você tem que ter com esse doente com faringoamidalite naquela fase mais aguda, naquele surto que você consegue recuperar muita coisa ainda, você já mudou muito na vida do doente. Então, não só para o cardiologista, que de fato esse sim, eu acredito que tem que saber com mais
especificação sobre a questão toda do manejo. Agora, o médico clínico mesmo, não cardiologista, também é importantíssimo e fundamental saber como diagnosticar, quando ele suspeitar, para que ele consiga atuar de forma mais precoce e evitar que esse doente tenha toda essa carga de maior mortalidade desde muito cedo. Né? Perfeito, Vitão. Então, assim, a gente falou dessa epidemiologia, essa introdução, a gente diferenciou... É para gerar importância. Febre reumática. Claramente é muito importante. Quem não entendeu, olha, às vezes a pessoa olha o tema e fala, putz, febre isso é pra reumática, para segurar você aqui. Eu sei que febre reumática é um episódio que você fica meio... mas eu não quero saber. Não, mas cai no TEC, então você vai ter que aprender. Esse é um ótimo argumento. Esse é um ótimo argumento. Principalmente depois de episódio de atualização da ICC, aterosclerose no atleta com o Silvio Pova. Não esqueçamos da importância da febre reumática, porque é uma doença negligenciada, e 2, porque cai no TEC. Exato. Muito mais que a aterosclerose no atleta, apesar de ser um tema muito palpitante. Lá vem aí Dositec? Olha aí, Dositec. A Fê, inclusive, vai participar. Spoilers. Vem pesado. Mas, Vitão, conta aí pra gente. Então, assim, a gente já viu que é uma infecção pelo estreptococo beta-hemolítico grupo A de Lansfield. A gente viu que 2 a 3 semanas começam as manifestações da febre reumática, tá? Lembrando que, para diferenciar, a gente tem que saber diferenciar no pronto-socorro o paciente que vai se beneficiar da penicilina benzatina, que aí a gente já tá agindo na profilaxia primária. Exato. Então, critérios de Centor, cultura, streptoteste, a gente tem que estar com isso bem forte. 90% é viral, beleza. Mas a Fê estava discutindo um dado aqui inicialmente que de tantos pacientes que vão ter febre reumática, 2/3 no futuro vão evoluir com doença valvar reumática, né, Fê? Então, no Brasil, mais ou menos 10 milhões de pessoas têm faringoamidalites streptocócicas. Então, aqui eu já estou descartando todas as virais. Desses 10 milhões, mais ou menos 30 mil vão ter um primeiro episódio de febre reumática aguda. E o número mais absurdo para mim é que 2/3 desses, então 2/3 desses 30 mil indivíduos vão evoluir com doença valvar reumática, que a gente aqui está falando daquela desgraça que acontece 10 a 20 anos depois. Então é muita gente. Né? É muita gente, com certeza. E acho que a gente pode começar a já mais refinar a questão das manifestações clínicas, né? Acho que vale muito conversar sobre a temporalidade de cada achado, já que a gente tem o start com a faringoamidalite, que é lei. Muita gente até acha que, poxa, para eu diagnosticar a faringoamidalite, eu tenho que já associar de cara no pronto-socorro aquela faringoamidalite com artrite, com cardite. Não. As coisas têm todo um passo a passo de tempo, né? Então, inicialmente começa realmente pela faringoamidalite, que é de fato aquela bactéria agredindo aquela região, né? Inclusive, a gente pode atuar com um diagnóstico focado na cultura da própria faringe, porque tem ali bactéria atuante. Agora, como vocês mesmos falaram, né? Acho que foi você, Batá, que trouxe pra gente que é uma questão indireta de lesão a partir do nosso sistema de regulação imune, mediada por linfócitos T, e que a gente vai acabar agredindo articulações, as válvulas, as estruturas cardíacas, inclusive músculo cardíaco e potenciais até para pericárdio, e também evoluções até para coreia de Sydenham, por exemplo. Então, tem tudo um passo a passo, inicialmente, como você falou, 2 a 3 semanas, mas podendo até chegar até 1 a 2 meses posteriormente ao quadro de faringoamidalite, já ter uma janela para você começar a pensar se aquela artralgia / artrite ou até a própria cardite, né, a valvulite, enfim, achados cardiológicos, já podem sim, nessa janela de temporalidade, já estarem aparecendo para esse paciente. Então, lembrar imagina, depois de 2 meses, você fala assim, você teve uma gripe há 2 meses atrás, né? Uma faringoamidalite há 2 meses atrás. Não faço ideia. Mas, o cara pode ter sido 5 nesse período, né? Com certeza. Às vezes é difícil o cara encaixar essa racionalidade de tempo, né? Em relação ao primeiro achado da faringoamidalite. Isso pode ser difícil, né? Perfeito, Vitão. Então, a gente tem a infecção, 2 a 3 semanas depois, a gente vai ter a principal manifestação que a gente importa aqui, que é a cardite. Porém, nesse caso, só 10% dos pacientes desenvolvem valvopatia aguda importante, tá? A gente sabe que principalmente nesses casos, a gente pode ter uma pancardite, inclusive com pericardite, derrame pericárdico, né? A gente pode ter o paciente com miocardite, a gente vai falar mais na frente uma coisa muito interessante em relação a isso, mas muitas vezes essa cardite é silenciosa. E o que a gente se preocupa não vai ser a poliartrite migratória aditiva que o paciente vai ter. Não, muito pelo contrário. Vai ser a cardite, que
a gente nem vai dar bola e ela pode ser subclínica até 80% dos casos, né? Então, 80% dos pacientes com febre reumática, até 80% podem ter manifestação de cardite e ela é subclínica, só 10% vão se manifestar com quadros mais graves. Daí a importância da gente diagnosticar. Uma dor na junta, então anti-inflamatório, caso... Não, calma, vamos ver direitinho, principalmente os pacientes mais jovens, se ele tem. E fala aí, Vitão, que outras manifestações a gente tem que pensar? Perfeito. Então a gente já falou, isso é muito importante que você falou, da questão de ser subclínico, né? Então é aí que mora o perigo, né? Porque você pode ter uma artralgia, né? Mas se for vinculado a um paciente, uma criança que tem uma história de faringoamidalite prévia, aí você tem que pensar em rastrear outras coisas que já também fechariam o diagnóstico, até como critério maior para ajudar nos critérios de Jones, por exemplo, que falam lá na frente, né? Posteriormente a essa cardite, que é o nosso foco do episódio de hoje, podem surgir também, de 1 a 6 meses aí, a coreia de Sydenham, tão famosa entre os livros, né? Nos achados mais semiológicos da cardiologia que a gente pode falar aqui no 12cast, que é basicamente movimentos amplos, né, com frequência reduzida, né, tremor parkinsoniano, por exemplo, né, são movimentos amplos, coreiformes mesmo, mais distais, de membros, né? mais distais, muitas vezes até faciais, só que menos comumente, né? Perfeito. Só que de fato mais amplos e com menos frequência de intervalo entre eles, mas quem já viu, não sei se você já viu, que está nos escutando ou vendo, é realmente algo muito chocante até para você, né? É exuberante. E tem a peculiaridade de que os movimentos coreicos, eles pioram com fatores estressores emocionais. Então, por exemplo, você falar para o paciente, para de mexer o braço desse jeito, piora a movimentação dele. Sim. E é interessante que passa durante o sono, né? Então, o paciente não tem durante o sono. Isso é bem legal, isso é bem legal. Então, acho que para a gente organizar, até porque esses são os critérios maiores dos critérios de Jones, as duas manifestações mais prevalentes, cardite e poliartrite, que é uma poliartrite migratória, aditiva de grandes articulações, coreia de Sydenham, um pouco menos frequente, e menos ainda o eritema marginatum. Perfeito. E os nódulos subcutâneos. Perfeito. Só para frisar também que parece que é uma coisa muito pura de livro, né? Mas, cara, a coreia de Sydenham é algo que incomoda muito o paciente, gera uma carga emocional até para ele, porque isso pode durar semanas até alguns meses até a recuperação. Então, só para pontuar isso também, porque é algo que a gente tem que olhar com um cuidado até pelo paciente como um todo. E, posteriormente, do início dos sintomas da faringoamidalite, de 2 a 5 meses também começam a poder surgir aí nódulos subcutâneos e o eritema marginatum também como outros achados que não os cardiológicos pontualmente. Então, também tem que ficar bem atento. Perfeito. Então, lembrando aqui que na manifestação aguda, sempre que a gente fala de febre reumática, a gente lembra de estenose mitral. Claro, é o carro-chefe da doença valvar reumática. Porém, aqui na fase aguda, a gente tem a regurgitação mitral como sendo a principal manifestação valvar do paciente com febre reumática. Tá? Então, a gente tem um sopro sistólico regurgitativo mitral, pode estar associado a um sopro diastólico, que é o famoso sopro de Carey-Coombs, né? Associado, que nunca vi caindo em prova, mas fica aí, né? Um sopro que pode estar presente no contexto de febre reumática aguda. E a gente já falou basicamente das manifestações agudas de febre reumática, que nosso foco não vai ser esse. Vai ser na doença valvar reumática, né, Vitão? Perfeito. A gente também tem um episódio específico de febre reumática como um todo, com análise laboratorial também específica. Claro que vamos acabar citando aqui, porque o próprio critério de Jones acaba tendo que você ter alguns dados de raciocínio sobre os exames laboratoriais, mas basicamente a gente precisa construir esse pensamento focado aqui nesse episódio para as valvopatias reumáticas. Acho que a gente já pode discutir basicamente qual que é os exames de rastreio inicial após esse entendimento todo clínico do paciente. Já falamos aqui, claro, como você falou agora da regurgitação, então o sopro, os achados clínicos mais exuberantes, mas quais exames, que no caso aqui são 2 principais, que a gente tem que pedir para todos os pacientes para ter esse rastreio? Eletro e eco, né, Batata? E os porquês disso? Inclusive, são critérios diagnósticos, se a gente for ver, né, Fê? Então, tem alargamento do PR, a gente tem no paciente crônico, que às vezes, como a gente falou, às vezes a cardite silenciosa. Então, a gente só vai pegar o paciente com estenose mitral no futuro. Aí você vai falar, putz, será que essa estenose mitral, ela é verdadeiramente reumática? Ou não, né? Mas, Fê, conta pra gente, tipo, eletro. O que a gente vê no eletro do paciente com febre reumática aguda? Bom, então, pensando na cardite, né, que pode ser subclínica, como a gente estava falando, a cardite pode ser leve, moderada ou grave, e você pode não necessariamente auscultar um sopro. Então, é importante fazer esses 2 exames para não deixar passar o diagnóstico. O eletro, as alterações mais frequentes são de pericardite, então taquicardia sinusal, e você pode ter alargamento de PR também.
E no eco, aí aqui é super importante pontuar, e isso foi questão do TEC já também. As Tô insuficiências... gostando que ela já começou, vestiu a camisa do pai aqui, que eu falo do TEC todo o episódio. Vou colocar aí mais questões. E no eco, uma vez que você pode não ouvir um sopro, é importante você procurar insuficiências. Então, a gente não está falando de estenose aórtica, não está falando de estenose mitral, a gente está falando de insuficiência mitral e insuficiência aórtica. Porque aqui, a fisiopatologia é dilatação do anel, distensão de cordoalha, distensão da válvula, que pode dar... A própria valvulite mesmo, Exato, né? é valvulite. Então, é isso. Perfeito. E já no caso crônico, né, Vitão? A gente vai começar a estenose mitral. A gente tem um paciente que... estenose mitral é reumática, ou a gente tem um podcast, inclusive o nosso primeiro podcast em vídeo, foi de estenose mitral, ficou, modéstia à parte, excelente, foi eu, o Prata e o Rossi. E a gente fala, claro, de achados mais específicos disso, mas assim, se for para chutar, ainda mais aqui no Brasil, a estenose mitral provavelmente de etiologia reumática, né? Então, mais de 90%, 95% dos casos são de etiologia reumática, principalmente pacientes mais jovens, então, terceira, quarta década de vida, que bate bem com os 10, 20 anos depois do surto de febre reumática que a Fê falou, né? Então, o paciente... Terceira, quarta década de vida é muito mais frequente. Às vezes tem associação com uma doença mitro-aórtica também. Mas você conta pra gente os achados ecocardiográficos que a gente vê numa estenose mitral que você fala, cara, isso muito provavelmente é estenose mitral reumática. Bom, então, imagina que um dia, num check-up, ou porque o paciente ficou sintomático já na terceira, quarta década de vida, você encontrou uma estenose aórtica ou uma estenose mitral. Como jurar que essa lesão é de etiologia reumática? E isso é importante porque tem tratamento específico, né? Exato. A estenose mitral reumática tem abordagem específica. Você vai precisar pensar também em profilaxia secundária, etc. Então, tem um documento de 2012, é um posicionamento, um paper... com diretrizes ecocardiográficas que separam tenta definir se o achado valvar é definitivamente reumático, não é reumático ou é borderline. Então, por exemplo, o que ele sugere fortemente que seja de etiologia reumática. Estenose mitral em pessoas jovens, acometimento mitro-aórtico e morfologias específicas, tanto da estenose mitral quanto do acometimento aórtico. Na estenose mitral, é muito típico a fusão comissural. Acho que esse é o carro-chefe, né? Carro-chefe, né? Fusão comissural na estenose mitral é basicamente só da etiologia reumática. Retração das bordas, prolapso do folheto anterior com aquela morfologia em taco de Hock. Inclusive, todos esses são achados da estenose mitral. Comprometimento do aparato subvalvar, né? E o que a Fê falou da fusão comissural é muito importante, porque, como a gente falou, está nas bordas da válvula, né? Uma fusão das comissuras valvares. Então, por isso, quando a gente vai estudar tratamento de estenose mitral, que não vai ser o nosso foco aqui, a gente fala que valvoplastia mitral por catéter balão é um tratamento de escolha no paciente com estenose mitral reumática, e a gente não vai pensar no paciente com calcificação do anelo mitral, porque um é a calcificação no anel mitral e o outro é uma fusão comissural. Sim. Então não tem sentido a gente pensar em valvoplastia mitral por catéter balão no paciente com estenose mitral degenerativa. Exato. Ou por calcificação do anel valvar, justamente pela presença de ser na comissura e outro ser no anel. Até pela lógica também até de possíveis embolizações, caso você coloque um balão em cima de cálcio, de placas de cálcio, que acabam, muitas vezes, claro, que é muito mais no anel, mas acaba, dependendo da gravidade, invadindo as válvulas, né? Então, poderia, inclusive, embolizar e gerar repercussões graves para o nosso paciente, né? Perfeito. Então, as principais alterações a gente vai pensar pacientes mais jovens, né? Ali, 30, 40 anos, e nos pacientes acima de 80, para a gente ter uma noção, 60% das estenoses mitrais são de etiologia calcífica, degeneração da calcificação do anelo mitral, né? Presença de fusão comissural, extremamente importante. Acometimento do aparato subvalvar, outro ponto muito importante para a gente diferenciar estenose mitral reumática da calcificação do anel mitral. Acho que estenose mitral a gente falou dos principais pontos aí que a gente vai diferenciar, né? Lembrando que a principal valvopatia do paciente com doença valvar reumática, né? Estenose mitral, com certeza, mas também tem as outras, né, Vitão? Só como você
falou também lá no começo, também pode lembrar que tem as duplas lesões, né? Só não ficar também Sim, claro. fissurado e procurar só a estenose. É claro que é a mais clássica no contexto crônico da doença, né? Falamos também que lá na fase aguda, a principal é claro que é a insuficiência no contexto agudo, mas aqui também temos potencial de haver duas lesões ou até sobreposição de doenças, né? Como prolapso mitral também. Sim. Então, também inclusive, não fica a dupla engessado. lesão, dependendo da referência, é até mais comum do que a estenose mitral Perfeito. clássica. E, inclusive, isso é muito importante para a gente avaliar tratamento depois. Por exemplo, a gente não vai fazer valvoplastia mitral por catéter balão num paciente que tem uma IM moderada, né? Então, claro, a gente está falando de estenose mitral, mas lembrando que a gente pode ter dupla lesão e também acometimento mitro-aórtico, tá? E, adicionalmente, e pensando na evolução da doença, que a gente falou lá atrás, faringoamidalite, surto inicial de febre reumática e depois evolução com doença valvar. Quanto mais idoso o indivíduo, maior a chance de doença multivalvar, né? Perfeito. Então, acometimento mitro-aórtico e os acometimentos secundários, por exemplo, de insuficiência tricúspide. Perfeito. Já que, sim, a tricúspide pode ser acometida por febre reumática, isoladamente zero comum, e o mais habitual é por sobrecarga de VD crônico, Sim, já secundária, de uma né? secundária, Que a exato. gente chama de tricuspidização, né? Inclusive, tem indicações específicas de abordagem de doença tricúspide que a gente já discutiu em um outro momento. E na estenose aórtica, lembrando que agora a gente está falando da doença valvar reumática propriamente dita, mais crônica, que a gente infelizmente vai acabar pegando mais no consultório, é muito semelhante. Então, a degenerativa é mais comum em pacientes mais idosos. A gente tem relação com calcificação valvar aórtica, diferente da febre reumática. E a abertura é diferente do folheto do paciente que tem estenose aórtica reumática do que não reumática. Eu tenho fusão comissural aqui também, né? Sim. Eu tenho associado a graus diferentes de insuficiência aórtica que não é tão comum na estenose aórtica degenerativa. Então, tudo isso também vai fazendo a gente pensar em outras etiologias, né? Além do acometimento mitro-aórtico, né? Falou em mitro-aórtico, Acabou. Mitro-aórtico em paciente jovem, até prova em contrário, primeira hipótese é febre reumática. Segunda febre reumática. Terceira, febre também. reumática. Quarta, Febre reumática. febre reumática. Então, sempre que eu tenho acometimento multivalvar, principalmente mitro-aórtico, principalmente paciente jovem, acabou, esquece. Muito mais frequente a febre reumática. Perfeito. Então, eu acho que a gente já deu uma fechada em relação às questões aí que envolvem as válvulas do ponto de vista crônico da doença, né, dos achados. Só para lembrar, né, que na fase aguda também temos alterações que vão diferenciar a sua conduta em relação a interna ou não interna, trato de forma mais agressiva, eu posso acompanhar ambulatorialmente. E aí vai muito do contexto da mitral, claro, porque ela, claro, que é a mais clássica e repercussão inicial ainda mais está presente a mitral, ainda mais na insuficiência, como já falamos nas valvulites, por exemplo. Tanto subclínicas quanto clínicas. A gente dividiria aqui também com os achados discretos, moderados a importantes, ou leves, moderados a graves, dependendo da literatura, você vai encontrar essas terminologias. E lembrar que os discretos, você pode sim acompanhar ambulatorialmente naquela fase inicial de inflamação, sem tanta agressividade na terapia, mas também tem que ser tratado, obviamente, só que com uma supervisão um pouco mais cautelosa, com mais calma observacional, muitas vezes. Agora, como que eu vou definir isso? Claro, uma lesão ecocardiográfica discreta, sem repercussão hemodinâmica ou clínica de insuficiência cardíaca. Na moderada, você já vai achar achados realmente focados em lesões moderadas, né? E aí pode ter ou não a insuficiência cardíaca como clínica, e já as graves aí sim, tem que ter sintomas de IC e vão ter repercussões ecocardiograficamente falando graves. Então, a moderada e a grave, esse você tem que ser agressivo de fato e internar esse paciente e ser menos tolerante, vamos dizer assim. Isso. Agora, a discreta a gente pode também ter mais tranquilidade e acompanhar esse paciente ambulatorialmente. Então, é interessante a gente colocar isso em pauta, porque isso vai diferenciar a conduta. Não é tão comum da gente ver esse paciente com cardite aguda, como a gente falou, normalmente ela é silenciosa. Pacientes com febre reumática, 53% tem alteração ecocardiográfica sem sintomas, né? Mas é importante a gente falar disso quando a gente vai internar o paciente ou não. Então, uma coisa muito importante que eu estava discutindo com a Fê antes da gente começar, né, Vitão? Que eu e a Fê, a gente fazia um ambulatório lá no INCOR, que a gente via muito paciente com doença valvar reumática que operou, Vitão, e foi seguir com a gente, é como se fosse um ambulatório secundário. E às vezes esse paciente com doença valvar reumática, ele evolui com disfunção ventricular. E às vezes você fala, cara, esse paciente Primeira tá com... coisa que você pensa, a prótese deu ruim. Ou o paciente evoluiu com outra disfunção valvar. Aí você olha a prótese, não, cara, a prótese tá boa. O cara tá com 30% de fração de ejeção. E aí, Fê, o que a gente tem que pensar nesses casos?
Isso é muito, muito legal, Will, porque quando a gente pensa em surto de febre reumática, que nem a gente estava falando, a gente bate muito o martelo de valvulite. Mas aqui a gente consertou a válvula do cara, ele não tem valvulite mais e está com disfunção ventricular nova. Lembrar que a febre reumática é uma pancardite. Então, ela pode acometer todas as camadas e folhetos do coração e, principalmente, nas recorrências de surto. Então, no primeiro surto não é tão habitual, mas nas recorrências de surto, o acometimento miocárdico é mais prevalente. Até 10% dos pacientes que já tiveram febre reumática, o primeiro surto na vida, eles podem intercorrer com acometimento miocárdico. Então, esses pacientes com prótese boa e disfunção ventricular nova, uma forte possibilidade é que eles tenham miocardite por febre reumática. E como que você faria o diagnóstico? Perfeito. E aqui a gente sempre fala dos critérios de Lake-Lewis da ressonância, porém a ressonância aqui não ajuda tanta gente, né? Então a Maju vai ficar bolada. E eu sou muito defensor, a Maju sabe disso. Mas a Maju vai ajudar a fazer o diagnóstico diferencial, né? Exatamente. Tem diagnóstico diferencial. Exatamente. Então os dois principais exames nesse contexto é a cintilografia com galho e o PET. Então assim, eu vi um paciente com uma disfunção ventricular nova, ele tem valvopatia reumática. Primeira hipótese eu olhei a prótese. Não, a prótese está normofuncionante. Tenho que pensar em miocardite secundária, né? Em miocardite secundária febre reumática. Afastei essa possibilidade como PET cintila com galho. Tenho que pedir, a ressonância vai ajudar nesse contexto para diagnóstico diferencial, que o paciente pode ter outra coisa, uma miocardiopatia isquêmica, o paciente pode ter, enfim, uma doença de Chagas, tá? Então, tem um paciente com doença valvar reumática, ele operou, prótese está ok. Avaliei o diagnóstico diferencial de miocardite pela febre reumática e eu afasto outras causas disso. E a Fê tem um dado muito interessante, foi um estudo do INCOR, que ela estava comentando com a gente, né, Fê? É uma série de casos, foi publicada em 2021 pelo INCOR. Eles pegaram os pacientes que foram transplantados no INCOR por um período, que eu não lembro qual foi, e fizeram biópsia dos corações originais dos pacientes. E o dado absurdo foi que 1/3 desses pacientes que estavam sendo transplantados, provavelmente pela valvopatia mesmo? Né, por IC, secundária valvopatia, 27% desses pacientes, então 1/3 desses pacientes tinha os nódulos de Aschoff. Que são, que é isso, aí foi longe. Que é aquele achado patognomônico de infiltração miocárdica pela febre reumática. Então, para a gente lembrar que a miocardite é também um dos acometimentos graves da febre reumática, não só a valvulite. E que também pode ser subclínica. Né? Exatamente. E muito por a gente não pedir isso, por exemplo, ressonância de rotina nesses contextos, porque é o que importa para a gente a estrutura valvar e funcionalidade valvar, que aí, claro, o eco já repercute em grande avanço para a gente acaba não achando esse tipo de fibrose. E como a gente disse, a ressonância ela não é boa para diagnóstico de miocardite por febre reumática. Né? Apesar de ser talvez o exame não invasivo padrão ouro, pelos critérios de Lake-Lewis, ela não é tão boa. Então, quem que já parou para pensar, o paciente tem uma disfunção ventricular nova, vou pedir uma cintilo com galho ou um PET, galho, né? Onde tem cintilo com galho, tirando os grandes centros? Não tem. Mas isso é importante a gente pensar, até porque tem tratamento direcionado. Eu posso imunossuprimir o paciente, ver se ele está tomando direitinho o tratamento que a gente vai falar lá na frente, profilaxia secundária com penicilina benzatina. Então, assim, isso é muito importante a gente citar. O paciente que tem, mais uma vez repetindo que isso é muito importante, doença valvar reumática, olha a prótese, tá ok, eu tenho que afastar miocardite por febre reumática, PET ou cintilo com galho, e afastar, obviamente, diagnósticos diferenciais, coronariopatia, cardiopatia genética, aí vai para um podcast só disso. Né? E só pela clinicagem de porquê com galho e não com cestamide, né, ou talho. Aqui a gente não está falando de permeabilidade de membrana, aqui a gente não está falando de perfusão, a gente está falando de aumento do metabolismo glicolítico. Então, PET e cintilo com galho são marcadores, são provas de aumento de atividade inflamatória no miocárdio. Tá bom? Perfeito. Aqui então falamos já de clínica, né, exame físico, falamos de achados semiológicos sectoscópicos, falamos de eletro e ecocardiograma como principais exames de imagem para rastreio. Agora, antes de começar a falar dos critérios de Jones, por exemplo, a gente vai citar algumas questões do laboratório que a gente tem que pedir também para a gente poder garantir que vai começar a achar os critérios ali formalmente falando para pontuar e definir de fato a doença. Então, são 3 basicamente. Vamos ser bem simplistas aqui, porque como eu falei, a gente tem um episódio específico de febre reumática para isso, tá? Mas é basicamente o ágilo, porque nada começa a ser pensado sem um ágilo na mão, que é a definição de que teve, de fato, uma infecção pelo estrépito do grupo A de Lansfield. E
o PCR e o VHS, que são as provas inflamatórias que a gente coloca também no critério de Jones. Vocês viram que o Vitão gosta muito de falar Lansfield, né? Ele errou no início, ele quer mostrar que ele... Não, eu tô sabendo... E você gosta de falar Carrie Combs, né? Você gostou? Ah, eu Obrigado, precisava. Fê. Obrigado. A gente tá se conhecendo. Obrigado, tamo junto, cara. Cara, Eu mereci. tamo junto demais. Pô, eles estão dos dois contra mim, é sacanagem, pô. Foi mal, cara. Você quis brilhar aí, né? Fazer piadinha. Então, mas perfeito, Vitão. Então, esses Mas eu vou te exames- falar, cara, é verdade. Tá? Esses exames são muito importantes mesmo, né? Pro diagnóstico de febre reumática, a gente acabou misturando um pouco doença valvar reumática e febre reumática, tá? Mas a Fê falou muito bem no início essa diferenciação. Mas aqui a gente tem PCR maior que 3, VHS maior que 30 como critérios. Lembrando que febre reumática eu tenho que ter febre acima de 38. Eu tenho que ter artrite nos países desenvolvidos, né, Fê? A gente considera mais artralgia aqui também para sensibilizar o nosso diagnóstico. Poliartrite. Poliartrite, exato. E ele tem uma marginado e os nódulos subcutâneos. Acho que a gente fecha. Além da Então tem que Coreia de ter, Sydenham. além da Coreia de Sydenham, que é o único que precisa estar sozinha, porque, como o Vitão muito bem disse, ela é mais tardia de 6 a 8 meses, dependendo da referência. E patognomônica patognomônica. de febre reumática, de Perfeito. fato. Né? Então eu pesquisei, falei, não, realmente o paciente teve infecção recente pelo Streptococcus beta-hemolíticos do grupo A de Lansfield. Beleza. Então, pediu aslo, beleza, ou anti-DNase B, mais comum nas doenças cutâneas, mas enfim, tem outros marcadores também que a gente usa menos. Beleza, confirmei. Fui ver se tem acometimento, principalmente cardíaco e artrite, mas eu tenho que pensar em pele também, tenho que pensar em neurológico com a Coreia de Sydenham. Beleza, tenho isso, provavelmente deu meu diagnóstico, não é isso, Fê? Então, a gente acaba elucubrando, mas para tentar deixar isso Bem isso certinho. certinho, né? Chegou um paciente, você fez a hipótese de surto reumático, provar que a pessoa teve contato com o estrepto, com aslo, provas inflamatórias, e aí a gente diferencia em critérios maiores e critérios menores. Perfeito. Os critérios maiores são esses do quadro clínico típico: cardite, poliartralgia ou poliartrite, coreia, nódulos e o eritema. E critérios menores: elevação de provas inflamatórias, PCR VHS, febre, monoartralgia ou prolongamento do PR. Perfeito. Isso Coisa é linda. em relação ao critério de Jones, né, que foram modificados 2 vezes, né, em 94, primeiro e depois pela American Heart em 2015, né? Tem alguns poréns interessantes para poder pontuar, porque a galera pode confundir, porque antigamente eu lembro da minha faculdade que a gente começava a falar, não, é artrite ou artralgia, um é menor e o outro é maior. Mas agora a gente sabe que nos critérios maiores, sendo um país, né, que tem alto risco para esse tipo de acometimento, a poliartralgia já entra como um critério maior. Como o nosso país. Então a gente Exato. considera poliartralgia aqui no Brasil. Uma das modificações de 2015 da American Heart foi justamente essa: separar os grupos de baixo risco, ou seja, em países desenvolvidos, países que não têm predominância tão alta desse tipo de acometimento, e a população de mais alto risco, que aí estamos incluindo aqui no nosso Brasilzão. Então, no Brasilzão, tá valendo você ter poliartralgia. Perfeito. Monoartralgia, não. Aí né? critério menor. Tá? Perfeito. E aí só lembrar também da questão de que eu tenho que ter 2 critérios maiores ou um critério maior e 2 menores para poder fechar esse diagnóstico. Isso para o primeiro surto, né? Para a Isso. recorrência do surto, isso é um pouquinho diferente. Perfeito. Então, são 2 maiores, ou um maior com 2 menores, ou 3 menores. Sabe que eu tinha muita dificuldade na graduação de Separar isso, né? separar isso, assim, mas faringoamidalite é uma coisa, gerou o surto, fez lesão valvar, a pessoa pode ficar recorrendo surtos reumáticos quando ela entra em contato novamente com o estrepto. E é por isso que A gente vai falar de da profilaxia. profilaxia. Então, cara, até agora a gente tá fluindo excelente. Falamos de prevalência, da importância da gente falar sobre isso. A gente falou um pouquinho das manifestações clínicas. Então, a gente misturou um pouquinho febre reumática e doença valvar reumática. Quais achados que a gente tem nos nossos exames. Então, eletro, muito importante no contexto do surto de febre reumática, principalmente como critério menor no alargamento do PR. A gente viu as nossas Isso é importante provas você falar, inflamatórias. porque o eletro é o alargamento do PR. A gente sabe que tem as outras alterações que menos comuns. Baixa voltagem, plano mas o frontal, critério- alargamento de QT pode Perfeito. acontecer? Pode, mas não são critérios. Né? Perfeito. O critério mesmo é o alargamento do PR. Perfeito. Então a gente falou dos exames, falou como diferenciar no eco, quadro clínico, idade do paciente, onde que ele está. Falamos dos critérios de Jones e agora Fez a breve crítica de que os critérios eles podem ser um pouco vagos e não contemplam a miocardite, por exemplo, Exato. que é acintilo com galho, ou a... que eu acho que é assim, Ou PET a podem encontrar. ponto-chave que eu gosto de falar, que eu não tinha esse conceito,
mas que agora fica muito interessante pra gente, né? E profilaxia, né, Fê? Então, o mais importante, Vitão, é a profilaxia primária desses casos, ou seja, o paciente que chegou para você no PS com dor de garganta, ele ser tratado ali. Profilaxia primária antes do identificar o paciente suscetível, que infelizmente não tem um exame. Ah, não, esse paciente vai desenvolver febre reumática. Esse eu vou infelizmente não tem como. E a profilaxia secundária, que essa não cai, despenca, no TEC. E como que a gente faz essa profilaxia, Fê? Então, o tempo de duração da profilaxia depende de qual foi a gravidade do acometimento valvar que o paciente teve. Então, para os pacientes que tiveram quadros leves e sem cardite, você faz 5 anos de profilaxia ou até os 18 anos de idade, o que for mais longo. Perfeito. Para os pacientes que tiveram cardite moderada, e aqui a gente não inclui os pacientes que já têm lesões estenóticas. Perfeito. Lesão estenótica é igual a paciente grave. Isso é uma pegadinha que pode cair. Então, o paciente tem lesão estenótica. Ah, mas é uma estenose mitral leve. Beleza, mas ele já tem lesão estenótica, ele já passa para o segundo tópico, por terceiro, no caso. Então, o segundo é... Então, cardites moderadas, que podem ter acometimento valvar sem grande gravidade não estenótica, por 25 anos ou 10 anos após o último surto, o que for mais longo. Para os pacientes que já foram submetidos à troca valvar ou correção percutânea, que têm lesões estenóticas ou tiveram insuficiência cardíaca grave, 40 anos. Certo? Perfeito. Ou para a vida toda, essa exposição ocupacional. Então, por exemplo, eu sou enfermeiro de um PS de PED. Eu sou pedagogo, trabalho numa creche. Acabou. Até você se aposentar ou for demitido, você vai receber a profilaxia, justamente porque, se a gente for lembrar do início, o mais comum entre 5 e 15 anos a gente ter faringoamidalite streptocócica, né? Então, nesses pacientes que vão ser expostos de forma ocupacional, aí sim a gente tem indicação de prolongar mais além dos 40 anos. Sabe uma coisa que, quando eu estava na graduação, não fazia muito sentido para mim? Porque a gente fica falando, putz, mas é uma reação autoimune, não é a bactéria em si. Então, por que a gente está falando que no surto a gente dá antibiótico? Uhum. E a gente dá antibiótico no surto como parte do tratamento porque a gente quer reduzir a exposição antigênica. Uhum. Então, Perfeito. a ideia de dar antibiótico para o paciente em surto de febre reumática é reduzir a exposição antigênica, porque a autoimunidade basicamente é pela perpetuação do antígeno do Streptococcus, levando à ativação linfocitária. Perfeito. Então, mas o cara não teve nada na garganta, eu vou dar antibiótico. Sim, vai. Em resumo, é isso. Exato. Perfeito, perfeito. A ideia é muito interromper a progressão da doença e prevenir os novos surtos, né? Então, esse é o nosso foco na profilaxia secundária, sabendo sempre que o ideal é que a gente atue diretamente na profilaxia primária como prioridade máxima para evitar a maior mortalidade desse paciente. Perfeito. Acho que é isso, né? Mais alguma coisa? É isso, pessoal. Primeiro episódio, ela foi melhor do que a gente em todos os... brincadeira isso. Eu acho né? que a Fê, cara, salvou a gente de ficar falando pra cacete aqui Hoje hoje. eu e o Vitão, E o vocês público. sabem que a gente fala muito, a Fê é bem assertiva, ela fala o que tem que ser falado, o que vocês querem ouvir, acabou, entendeu? É que a gente se empolga um pouco, né? Se E empolga, cara, A a gente gente vai vai- percebendo que um sabe, o outro complementa. Exato, E exato. quando eu estudo, eu gosto de colocar em caixinhas, assim, para entender do que eu tô Perfeito. falando, sabe? Perfeito, Pô, perfeito. Fê, mais uma vez, muito prazer em estar com você aqui. Seja muito bem-vinda desse start aqui na sua história na 12x8. Batazão, estamos muito juntos, como muito, sempre. muito, Vitão. A vocês que ficaram até aqui, aturaram um episódio de febre reumática, mas agora já sabem que não precisavam ter só aturado. Vocês sabem a importância de você diagnosticar e repercutir no tratamento dos surtos também. E você que ouviu até agora, agradeço demais, agradeço a Fê pela presença. Então, quando a gente pensou em nomes assim para virarem colaboradores da 12, não pensei em outro nome a não ser a Fê. Vocês viram que assim, show, dá um show à parte. Então, agradeço muito a Fê, agradeço você que está ouvindo a gente. Curte, comenta, compartilha. Já já a gente vai lançar o 12 Tech, então fica ligado também, né, Vitão? Vem o 12 Tech aí, vem com tudo, com modificações, um curso mais robusto. Já foi um espetáculo ano passado, um feedback sensacional. Ultrapassamos quase que o dobro da nossa meta de inscritos, alta aprovação. Então, realmente, a gente ficou muito feliz com esse resultado. A gente nem sabia que a gente ia construir tão inicialmente os dados tão interessantes para a gente poder conseguir levar você até o título de cardiologia. E a gente espera você lá. E até aqui, deixe sua pergunta para a gente, avalie o nosso podcast no Spotify, no qualquer streaming que você esteja nos ouvindo. E nos vemos no próximo 12Cast. Grande abraço. Valeu, pessoal. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Um abraço.